Boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos à terceira aula do curso de Gerenciamento de Crises e Mediação no âmbito do Centro de Atendimento Socioeducativo. O curso é uma parceria da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social com a Defensoria Pública do Estado de Goiás, contando com o auxílio da Escola Superior da Defensoria Pública. Informamos que perguntas e contribuições podem ser encaminhadas a qualquer momento pelo chat ou quando solicitado por áudio do palestrante. Informamos que a partir das 20h30 será disponibilizado no chat da plataforma formulário para computação da presença. E salientamos que somente por meio desse formulário a presença será computada. Registramos a presença da Defensora Pública Bruna do Nascimento Xavier, representando a Defensoria Pública do Estado de Goiás. Doutora Bruna. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Sim. Sim, estamos te ouvindo. Boa noite, aqui travou aqui para mim, está um pouquinho travada a imagem. Desculpa, eu não ouvi antes, já podemos começar? É porque para mim travou, só voltou agora comigo. Sim, Cláudia Luziana é presente. Para fixar, para segurar todas essas chapas de aço aqui, né? Para que a água ficasse dentro da caixa e a caixa de pé. Registramos também a presença da Superintendente do Sistema Socioeducativo, Kérima Ferreira Sobrinho. Quando a caixa tombou. Boa noite a todas e a todos. Eu só gostaria de pedir para quem tiver com o microfone aberto, para fechar, que aí fica aí. Obrigada. Boa noite a todas e a todos. É com prazer que nós damos agora início, né, a nossa terceira aula do curso de Gerenciamento de Crise e Mediação no âmbito socioeducativo, uma parceria com a Defensoria Pública. Muito obrigada, doutora Bruna, e a Escola da Defensoria Pública. E o nosso tema de hoje é a introdução à mediação de conflitos e a escuta ativa e comunicação não violenta. E para essa aula de hoje, nós temos a ilustre presença do nosso palestrante, Daniel Caldeira de Mello, que é graduado em Psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia. Ele é especialista em gestão de pessoas e projetos sociais pela Foi perito pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura no período de 2018 a 2021. E sua experiência profissional e acadêmica envolve áreas de segurança pública, gestão cultural. Kérima, você está com o microfone desligado. Agora me ouvem? Fechou. Sim, né? Agora foi. Até onde que vocês ouviram? Você agradeceu a presença da doutora Bruna e da Defensoria Pública como parceira. Nossa, fechar. Então, meu áudio fechou. Não, tá igual... você estava falando já da graduação do palestrante. Ah, tá. Tá bom. Certo. Então, novamente, né, nosso palestrante, ele é graduado em Psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em gestão de pessoas e projetos sociais. Ele esteve de 2018 a 2021 como perito do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e a sua experiência acadêmica e profissional na área de segurança pública, gestão cultural, mediação de conflitos e estratégia de comunicação e participação social. Então, sem mais demora, passo ao Daniel. Obrigado, Daniel, desde já, pela sua disposição em participar, em estar nos presenteando com um pouco do seu conhecimento, e muito obrigada por aceitar o nosso convite. E eu gostaria também de agradecer a todos os representantes do sistema socioeducativo, os servidores, pela participação. Hoje a gente já está aí com mais de 60 pessoas, e aos defensores e demais servidores da Defensoria que estejam, porventura, participando também. Muito obrigada pela confiança e disposição de estar aqui hoje para esse momento. Obrigada. É com você, Daniel.
Boa noite a todas e todos. Se não estiverem me ouvindo bem, eu peço que sinalizem, mas se estiverem ouvindo bem, eu já vou seguindo. Em primeiro lugar, eu queria saudar a todos vocês, trabalhadores do socioeducativo, que estão dedicando, né, ao longo desse curso, né, essas 2 horas de formação, de discussão, de conversa, de diálogo e de construção. Espero que vocês estejam aproveitando bastante as atividades e, no mesmo intuito, gostaria de saudar tanto Eduardo, quanto a doutora Bruna, quanto a Kerima, né, pelo convite, de poder compartilhar um pouquinho um outro lado do Daniel, que muitas vezes, talvez naqueles que tiveram contato comigo em inspeção, talvez não foi possível da gente estreitar esse tipo de diálogo e construção. Ao longo da minha experiência no mecanismo, eu pude conhecer as atividades dentro do CASE, de Goiânia, do CIP, que fechou, né, também em Goiânia, e Formosa foi o último que eu visitei antes de encerrar meu mandato. Então, e Lusiânia também, né? Eu estava esquecendo de Lusiânia. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu preparei uma apresentação que é um compilado de várias atividades que eu já pude fazer, com esse enfoque da mediação de conflitos, pensando como desenvolver uma comunicação não violenta e também um olhar para a prática da escuta ativa. Vocês podem ficar à vontade para colocarem perguntas. Às vezes as perguntas faladas eu vou ir marcando, como eu havia combinado um pouco com o Eduardo também, para que a gente possa também ter espaço para vocês também fazerem esse diálogo comigo e eu também poder fazer esse diálogo com vocês nessa realidade virtual. Essa atividade, quando eu pensei ela, né, ela já tenho ela um pouco montada já há algum tempo, né? A gente sempre adapta e vai criando novas ações, mas é a primeira vez que eu executo ela no formato digital, né? Virtual. Então, falar de mediação de conflitos, né? Sentar com as pessoas por perto, acaba soando bastante novo para mim, mas eu acredito que a gente vai poder ter uma noite muito profícua e espero atender as expectativas de todos vocês. Eu vou projetar a tela com a apresentação. Imagino que vocês agora estejam vendo a apresentação, correto? Então, esse é o título, né? Introdução à mediação de conflitos, escuta ativa e a comunicação não violenta. Pelo que eu percebi, vocês já tiveram um primeiro módulo, né, que trouxe aspectos, acho que, iniciais sobre a mediação de conflitos, sobre o conflito. Então, eu vou partir desse pressuposto e já entrar direto nesses 2 termos, né, comunicação não violenta e escuta ativa. Mas, primeiro, eu queria fazer um convite para vocês, né? A gente está aqui numa quinta-feira, né, à noite, eu percebi que alguns estão dentro da unidade acompanhando as aulas agora, outros talvez estejam de casa, né, se esforçando entre a rotina da noite e da vida pessoal, para poder também se formar e se capacitar. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês parassem um pouco para pensar, até para a gente poder se conectar na atividade de hoje, é pensar como eu estou me sentindo hoje, neste momento. O que eu estou sentindo? Qual que é o sentimento que eu tenho dentro de mim? E, se possível, né, com a utilização de um papelzinho ou uma caneta, tentar registrar ou mesmo colocar no chat o sentimento que você está sentindo. Hoje eu estou bastante feliz porque eu pude tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19, então para mim é um momento de muita alegria. Então esse é o meu sentimento de hoje. E quando eu penso no sentimento, é importante a gente olhar para o nosso corpo, né? E como que está meu corpo? Eu estou tranquilo, eu estou tenso, eu estou ansioso, eu estou cansado, né? Como é que está meu corpo? Meu coração está acelerado, eu estou relaxado, eu estou numa posição cômoda, né? Eu não tenho nenhum desconforto. E aí, dizendo um pouco de mim, embora eu esteja feliz, né, com o que eu compartilhei com vocês agora há pouco, ainda tenho comigo também um pouco de tensão, né? Porque a gente está começando aqui a atividade e esse é o primeiro momento em que a gente vai construir um vínculo, né? Construir uma relação. Então, eu também estou sentindo um pouco a tensão no meu corpo do início dessa atividade, né? E até já contei um pouco para vocês, né? O que aconteceu para eu ficar desse jeito? E alguém gostaria de falar? Atrasa para o valor de entrega e também para quem retira
Tino Ferreira. Alguém queria fazer uma intervenção ou ligou o áudio sem querer? Acho que ligou o áudio sem querer, né? Eu vou voltar para... Eu só queria dar uma sugestão, Sim, Daniel. sim. Você falou aí das palavras, né? Tem um recurso que é o Mentimeter, e ele dá para fazer nuvens de ideias lá. É só abrir, e aí as pessoas vão entrando e colocando, e depois você pode mostrar na tela. Nossa, eu não conheço esse recurso. Ah, tá. Pois é, se alguém puder ajudar. Sempre bom e claro exigir também o cupom fiscal para qualquer dúvida. Gisele, Eduardo, vocês sabem como que faz essa função? Daniel, eu não conheço essa função. A função que eu conheço é só aquela do questionário, né? Que eu havia falado. Tá. Eu posso ver aqui, posso mandar no chat, e aí as pessoas vão entrando e vão colocando lá, tá ok? Tá ok. Quem que falou? Lawane. Lawane, obrigado, Lawane. Então, por que a gente olha, né? Para que olhar para dentro? Para que ver como meu corpo está? Entender o que aconteceu no meu dia para conectar com esse sentimento que agora está percorrendo cada um de vocês que me ouvem, né? Eu trouxe para vocês, então, um pouco da minha experiência, né? Hoje eu tomei a vacina, ao mesmo tempo eu tenho uma ansiedade, estou um pouco tenso pela maneira que a gente vai poder construir aqui a nossa relação de hoje. E olhar para dentro e olhar para si, ele é fundamental para qualquer pessoa que esteja numa situação que queira experimentar, queira vivenciar, queira se descobrir enquanto potencial mediador, ou mesmo como alguém que está interessado em ter uma prática não violenta na comunicação, ou mesmo desenvolver escutativa. Um exercício fundamental é conseguir fazer esse olhar para dentro. Então, é a partir desse momento que eu convido vocês para entrarem nessa aventura comigo, né? Sentindo, observando o corpo e pensando o que aconteceu comigo que eu me encontro desse jeito hoje. E agora começa a nossa aventura. Se alguém ainda quiser fazer algum comentário, eu vi que teve uma voz que quis falar, pode ficar à vontade para a gente poder iniciar, de fato, as atividades. Eu estou achando que não, então vou dar sequência, tá? Qualquer coisa me interrompam. Aqui é a programação, né? É uma programação que provavelmente a gente não vai chegar lá até o fim, como eu já havia dito, né? Eu imagino que a parte de conflito, de aspectos gerais da mediação, são coisas que vocês já tenham visto, então a gente vai começar com comunicação não violenta, depois a gente vai falar um pouco de escutativa. E a partir daí a gente vai vendo por onde a nossa aventura vai nos guiando hoje. E aí eu queria convidar vocês para lerem comigo, né, esse livro. É um livro infantil, mas ele é muito importante para a gente poder... ele traz elementos muito importantes para a gente poder pensar aspectos da nossa vida e como a gente muitas vezes se posiciona, né? Então, o livro chama O Frio Pode Ser Quente? As coisas têm muitos jeitos de ser. Depende do jeito da gente ver. E aí tem a imagem da menininha, né? Todo mundo deve estar vendo, olhando um telescópio, e de repente no olhar dela, o que é uma pequena mosquinha pode se tornar um monstro, né? O comprido pode ser curto, e o pouco pode ser muito. Então, no futebol, né? Se você não consegue segurar a bola, o 1-0 pode garantir a vitória, né? Então, você, embora seja grande, longo, você não foi longo o suficiente para impedir a bola. E mesmo 1-0 é o motivo de felicidade aí das pessoas que estão aí comemorando. O manso pode ser bravo, e o escuro pode ser claro. E olha que interessante, né? Quando a gente pega o cinza no branco, ele é escuro. Mas o cinza no fundo preto, ele se torna claro. O fino pode ser redondo. E o doce pode ser amargo. Quem nunca, né, numa festa de aniversário, não comeu mais do que precisava e depois ficou passando mal, sentindo esse incômodo de tanto doce que se fartou? O quente pode ser frio. E o que parece um mar também pode ser um rio. Por que será que numa noite a lua é tão pequena e fina e outra noite ela fica tão redonda e gordinha, para depois ficar de novo daquele jeito estreitinha? Depende do quê?
Depende do dia que a gente vê. Que comprido que é o rabo de uma vaca, mas se uma mosca sentar lá em cima do focinho, não adianta nem tentar, o rabo fica curtinho e só dá para abanar até o meio do caminho. E aí é possível ver a imagem, né, dela tentando, com a ajuda de um espanador, alcançar o mosquitinho que agora a perturba no nariz. Quem já se queimou num pedaço de gelo e sentiu muito frio depois de um banho quente? Não pode se espantar do frio, pode queimar e o quente também esfriar. Uma árvore é tão grande se a gente olha lá para cima, mas do alto de uma montanha ela parece tão pequenininha. Grande ou pequeno, depende do quê? Depende de onde a gente vê. O domingo é tão curto, outros dias duram tanto. Nas horas, eles são iguais. A diferença deve estar naquilo que a gente faz. O amanhã de ontem é o hoje. É hoje. O hoje é o ontem de amanhã. Dentro dessa complicação, quem tem uma explicação? Dá até para perguntar se o amanhã nunca chega e também para pensar hoje, ontem e amanhã, depende do quê? Depende do jeito que você vê. Como será que pode uma colher cheia de doce parecer tão pouquinho que não dá nem para sentir? E cheia de remédio fica tanto que não dá nem para engolir. O pouco pode ser muito, o quente pode ser frio. Será que tudo está no meio e não existe só o bonito ou só o feio? O comprido pode ser curto, o fino pode ser redondo. Parece mesmo que no fim, o bom pode ser ruim. E neste caso, por que não? O ruim também pode ser bom. Curto e comprido, bom e ruim, vazio e cheio, bonito e feio. São jeitos das coisas ser. Depende do jeito da gente ver. Ver de um jeito agora e de outro jeito depois. Ou, melhor ainda, ver na mesma hora os dois. Essa história apresenta para a gente uma coisa que é fundamental quando a gente inicia qualquer trabalho e discussão que envolve mais de uma pessoa, que envolve uma relação dialógica, que tudo tem um ponto de vista, que se intercambia, né? Ele muda a partir do lugar que a gente olha. Tudo pode ser, dependendo do jeito, de onde, da hora, do momento que a gente vê. E por isso eu iniciei fazendo vocês olharem para dentro de vocês, porque, inclusive, isso influencia a maneira como vocês vão ver a atividade hoje. Se eu chego agitado, se eu estou com pressa, talvez ela demore a passar. Mas se eu permito que eu veja esses dois momentos ao mesmo tempo, eu consigo ver as coisas de uma maneira muito diferente. Eu estou vendo que tem uma pessoa com a mão levantada, é a Dani e tem mais uma pessoa. Quem quiser pode começar, pode fazer a pergunta, pode intervir, fiquem à vontade. Ou não tinha mão levantada? Acho que foi erro. Foi sem querer? Tá. Então, com essa introdução, a gente vai seguir para pensar um pouquinho mais do que é a comunicação não violenta. Eu não sei se vocês já tinham conhecido esse livro, ele é um livro infantil. Eu gosto muito dele pela sinceridade, pela maneira... Mas é porque o vídeo da pessoa lá está desligado. Não é o meu, não? Tá desligado? Foi um equívoco, Daniela. Tudo bem. Seguindo, então. A comunicação não violenta. O que é isso, né? A comunicação não violenta, ela surgiu na década de 60 por um psicólogo social chamado Marshall Rosenberg. E ele estava pensando muito algumas teorias que rondavam aquela época, que traziam a ideia de humanismo e existencialismo. São duas correntes filosóficas. E ele partia de uma premissa, né, de se olhar a forma de dar e receber de uma forma compassiva. E a pergunta era exatamente essa: o que nos acontece que nos afastamos dessa natureza para agir de uma maneira violenta e baseada na exploração de outras pessoas? Se a gente pensar historicamente, né, a década de 60 ela está no pós-guerra, a gente está vivendo, já passou por toda aquela experiência que foi da Segunda Guerra Mundial e começa a olhar mais para os indivíduos nesse processo.
E aí tinha uma outra pergunta, que ao contrário, o que permite que algumas pessoas permaneçam ligadas à natureza da compaixão, mesmo em circunstâncias muito penosas? Como figuras como Madre Teresa de Calcutá, o Gandhi, né, que em situações muito penosas, muito difíceis, ainda conseguiam sentir compaixão, ainda tinham uma natureza compassiva, e não buscavam uma relação de violência ou de exploração do outro. E aí a origem seria que a comunicação não violenta, ela vem do sânscrito, né, da língua falada na Índia, que ela traz uma ideia de que traz a ideia da compaixão por todos os seres. Isso seria, cria-se uma polaridade, né, que não deveria existir pela tradução, porque a palavra em sânscrito, Ahimsa, né, ela não significa o oposto da não violência, mas ela significa a compaixão por todos os seres. Ela significa ter um coração tão aberto que não reconhece inimigos, ela não conhece inimigos. Todos cabem dentro do coração de alguém que relaciona com outros seres de uma maneira com compaixão. Ela desenvolve também um potencial para desencadeamento, para impedir, né, essa vontade de ferir o outro, né? Para você poder transcender isso e entender que as pessoas no mundo não estão te atacando e você não precisa atacar as pessoas que estão no mundo. E aí é importante a gente pensar, então, no papel crucial da linguagem, né? Que mesmo não considerando violenta a maneira com que falamos, nossas palavras, elas acabam causando mágoa, dor, seja nos outros, seja em nós mesmos, né? Quem, às vezes, falando uma palavra, não criou um desconforto, uma situação ruim, que magoou alguém. Eu vou pedir para desligar o áudio, porque está dando eco. O seu que está desligado agora, Daniel. Ah, tá. Pronto. Estão me ouvindo? Então, né? Tá. Eu acho que quando faz esse controle de fechar os microfones, acaba fechando de todo mundo ao mesmo tempo. Mas não tem problema, vocês forem me avisando, vamos seguindo. Então, a comunicação não violenta, ou CNV, né, que é a sigla para isso, ela procura uma forma de comunicar de uma maneira de entregar-se com o coração, né? Eu acho que talvez vocês devem estar pensando, mas como aplicar isso no socioeducativo, né? Como aplicar isso nas situações em que eu vivencio no meu cotidiano, que são situações de bastante conflito e tensão, e que talvez pareça muito distante da gente conseguir olhar tanto para as relações de trabalho, né, quanto pelos atendidos que vocês são responsáveis, né, de uma maneira que fale, mas eu também me sinto violado, eu também me sinto agredido, eu também me sinto, escuto coisas que me incomodam. Mas aqui é um convite, e aí o convite que eu fiz no início, para aqueles que estão chegando, é a gente se abrir para esse novo. Eu imaginando que seja novo para vocês, né? Talvez alguns já conheçam, tenham estudado, e quizás saibam até mais do que eu sobre comunicação não violenta. Mas aqui a gente começar a experimentá-la de uma maneira muito única, porque a partir do momento que a gente consegue identificar essa forma respeitosa e empática de lidar com os outros, a gente consegue reproduzir isso de uma maneira muito mais natural no nosso cotidiano. Não é uma fórmula mágica, não é algo que vai resolver tudo. Eu, enquanto praticante, tem vários momentos que ainda utilizo velhos conceitos, né, velhos padrões que colocam a defesa, o recuo, o ataque diante de julgamentos e críticas que a gente está sendo sujeito a todos os instantes. Qual que são as vantagens, né, de uma comunicação não violenta? A gente perceber melhor nós mesmos e os outros. E por isso iniciamos olhando para nós mesmos. O que nós estamos sentindo, né? Com a comunicação não violenta é possível a gente minimizar posturas defensivas, resistências, inclusive reações violentas, quando a gente substitui aquilo que a gente julga, atribui, aponta, diagnostica, por sentimentos e necessidades. E ela também traz algo que é promover o respeito, a atenção e a empatia. Empatia enquanto entrega compassiva, entrega de coração. Uma vez que eu estou ali para estar com a pessoa, sentir
e entender as necessidades dela, e não já tentar dar um diagnóstico, julgar ou criticar aquilo que eu acho que para ela deveria ser o adequado. E o lugar é exatamente outro. Não é eu falar para ela o que eu acho que ela precisa, mas ela descobrir aquilo que ela precisa nesse processo de autoconhecimento. E é interessante que tudo aquilo que para quem doa sempre vem algo em troca, né, que é um recebimento. Por isso que ela beneficia tanto quem acolhe de uma maneira não violenta, como para quem também recebe o acolhimento de uma forma não violenta. Ela é uma via de mão dupla, não há uma competição, não há alguém que ganhe, é uma cooperação. Porque estão todos movidos pelo desejo de dar e receber com o coração, estar presente com integralidade, ouvir com uma atenção generosa, que coloque a sua disponibilidade para aquele outro ser humano, que é um outro ser humano, como você mesmo, e como todos os outros que habitam esse nosso planeta. A comunicação não violenta, e aí começando a trazer um pouco aspectos um pouco mais práticos. Oi? Eu só ouvindo. A comunicação não violenta, ela parte de 4 componentes básicos. E é exatamente sobre isso que a gente precisa se debruçar mais. E se vocês observarem, ela tem a ver com o que a gente começou a atividade. A primeira coisa, para a gente conseguir colocar em prática a comunicação não violenta, é saber observar. Observar o outro, observar a si mesmo, ter essa curiosidade de, naqueles momentos em que, às vezes, a gente está com alguma coisa dentro de si que não sabe o que é, fala assim, não, peraí, o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo raiva, mas por que eu estou sentindo raiva? Além da raiva, como é que eu estou sentindo? Eu estou sentindo ofegante? Eu estou me sentindo ansioso? Eu estou me sentindo triste? Eu estou me sentindo com medo? E tentando aprofundar o sentimento na observação. E também do outro. Então, quando eu vejo o outro, eu posso falar, fulano está com raiva, ciclano está nervoso, beltrano está ansioso, fulana está com preguiça. São todos aspectos que um bom observador, deve tomar o cuidado para ele não fazer o julgamento. Porque o melhor seria perguntar. Quantas vezes a gente estava cansado e, por exemplo, o chefe de vocês fala, hoje você está desatento. Isso é um julgamento. Se ele te perguntasse, ô Daniel, hoje eu estou percebendo que me parece que você está desatento. O que está acontecendo com você? Você está desatento mesmo? Aí você fala assim, olha, eu não estou desatento, eu estou cansado. Falo, por quê? Dormi mal à noite, minha criança está pequena, meu familiar passou mal, eu tive que ir com ele para o hospital. Então, assim, não é que eu estou desatento aqui, esse julgamento ele vai causar um mal-estar desnecessário. Então, observar implica em também observar o outro na busca do reconhecimento daquilo que ele está sentindo. Então, estou vendo que a pessoa está alegre e talvez ela tá alegre, sim, mas ela está muito mais empolgada, porque naquele dia saiu a gratificação dela, ela vai poder realizar um sonho. Então, fala assim, não, fulano está alegre porque eu dei aquela notícia de que amanhã é o dia de folga dele. E nem era isso que ele estava alegre por um outro motivo. Então, quando a gente observa as pessoas e ajuda elas a entenderem os sentimentos, sem buscar um julgamento, uma definição que ela não faça parte, a gente deixa de perder a oportunidade de atuar de uma maneira acolhedora, pautada pelos princípios da comunicação não violenta, que seria esse o primeiro, de observar. Então, uma pessoa que está disposta a pôr em prática esse novo olhar, esse novo paradigma de relações, que não é um paradigma de que alguém tem que ganhar e alguém tem que perder, que é isso que a gente vive desde que a gente é criança, né? Esse paradigma da observação, que a comunicação não violenta traz, é exatamente a gente recuar um pouquinho, inclusive de si mesmo. Então, às vezes eu estou ansioso com meu filho em casa porque ele não limpa a louça. Mas peraí, o que eu estou sentindo? Estou raiva, eu estou com desapontamento, eu estou preocupado, eu estou angustiado. O que é que me causa diante dessa situação? Eu estou vendo mãozinhas levantadas. As mãozinhas são mãozinhas levantadas que não foi sem querer. Alguém quer fazer alguma pergunta nesse momento? Pode ficar à vontade.
Eu vou entender o silêncio como não. Mas, no momento em que for, podem falar, Daniel, queria uma palavrinha, eu fiquei com uma dúvida, eu não entendi muito bem isso. Fiquem à vontade, porque é isso, para mim também está sendo uma novidade, tratar de um tema que é tão afetivo e afetuoso, numa modalidade que isso acaba se diluindo, né? Eu vejo os rostinhos, vejo vocês anotando, mas é muito diferente da gente estar se sentindo, né, num contato de uma sala real, né, concreta. O segundo ponto da comunicação não violenta, além da observação, né, que é observar sem nenhum julgamento ou avaliação sobre o que os outros dizem ou fazem, né, então fazem observações concretas, é voltar para os sentimentos. Que vocês vão perceber, tem coisas que acaba que a gente separa didaticamente os 4 componentes, mas na vida eles estão muito impregnados. Não tem como você separar a observação de um sentimento ou mesmo de uma necessidade. Mas é importante a gente separar cada um deles de maneira didática. Então, o primeiro a gente viu é ter uma boa observação. O segundo é o sentimento. É buscar identificar o que a gente está sentindo. O Marcos disse aqui que a minha mão foi coceira mesmo. Sinal de dinheiro, hein, Marco? Depois você divide comigo. Então, assim, o sentimento é, então, olhar para dentro de si, buscando identificar para além daqueles sentimentos mais corriqueiros, né? Muitas vezes a gente fica no feliz, no triste, no com raiva, e a gente não explora outros sentimentos, né? E existe, assim, português, ele tem uma grande quantidade de palavras para dizer as mesmas coisas, inclusive coisas diferentes, né? Sentimentos diferentes, situações diferentes. Então, a primeira coisa é a gente explorar, né? Quando eu falar, eu estou me sentindo triste, o que mais de triste eu estou sentindo? Ah, tem uma ansiedade ali. Não, tem um medo, tem uma angústia, tem uma dúvida. O que eu estou sentindo para além da tristeza? O que eu estou sentindo para além da raiva? É fundamental, então, a gente ser um bom observador e estar atentos aos nossos sentimentos. A Pabline levantou a mão, é de fato uma pergunta. Parece que a Lauane abriu o Mente aqui para a gente colocar palavras. Você aqui gostaria de explicar, Lauane, como a gente utiliza a ferramenta? Então, é só entrar no link, aí você vai e digita a sua palavra e pronto. Tá. Bem facinho, não é difícil, não. Tá. Eu não sei se vocês conseguem ver a tela aberta, eu abri aqui do Mente. Se vocês quiserem ir colocando as palavras... O link, ele já direciona, já não precisa nem ir lá no site. Já vai pelo link, já. Isso. Certinho. Então, a gente pode utilizar para também colocar um pouco as nossas sensações, nossos sentimentos, o que a gente está sentindo hoje. Então, a gente já falou da observação, do sentimento. O outro ponto é a necessidade. A necessidade talvez seja algo que a gente demande um pouquinho de maior curiosidade interna. Porque a maior parte das necessidades que a gente observa e identifica são necessidades muito básicas, quase fisiológicas, né? Então, por exemplo, quando a gente está com vontade de comer, a fome, ninguém tem dúvida do que é sentir fome. Talvez a sede, em alguns momentos, a gente confunda e não saiba direito o que é sentir a sede, né? Muitas vezes a gente acha que é fome e às vezes é desidratação, é falta de água. Mas a gente tem mais necessidades do que de comer e de beber água. A gente também tem outras necessidades fisiológicas, de ir ao banheiro, né? Para fazer as necessidades pessoais. A gente também poderia pensar em necessidades mais subjetivas. Quem não gostaria de ter proteção? Isso é uma necessidade. Quem não gostaria de afeto? Isso é uma necessidade. Quem não gostaria de reconhecimento? É uma necessidade também. E elas vão estar vinculadas diretamente aos nossos sentimentos. Então, às vezes a pessoa, né, na história daqui com meu filho, né, numa situação de limpeza de louça na pia, o que eu queria dele, quando eu fico irritado e cobro, você não limpa nunca a pia, eu queria que ele se sentisse parte do processo de organização. Então, a minha necessidade é de estar junto com ele e poder compartilhar momentos. Mas será que é só nesse momento que eu vou poder compartilhar com ele? Ou posso criar outros momentos, se eu entendo que a minha necessidade é de estar junto, de poder construir coisas com ele?
Talvez limpar a louça não é algo que ele queira fazer, mas eu posso satisfazer essa necessidade realizando outras atividades com ele. Saber das nossas necessidades, elas ajudam a gente a conseguir diluir o sentimento. Então, às vezes você sai de uma reunião muito irritado porque você ficou falando várias vezes o que você achava que era o ideal para aquele momento e ninguém não te ouviu. Você está irritado. Qual que era a sua necessidade naquele momento? Poxa, a minha necessidade era de ser acolhido pelo grupo. É ter aquela ideia sendo acolhida, porque eu acreditava que ela era uma ideia muito boa naquele momento, e ninguém me deu atenção. Não me deu atenção porque muitas vezes eu sou julgado por ser o que brincalhão, ou aquele que não está sempre desatento, e naquele momento eu queria esse acolhimento. Olha a minha necessidade me causando uma irritação que vai desdobrar na minha relação com as pessoas que estão no mesmo plantão que eu, que vai desdobrar na maneira como eu lido com um adolescente que nem sabia que você estava irritado, porque naquele momento da reunião a sua ideia não foi minimamente acolhida. Não estou dizendo que todas as ideias têm que ser acolhidas todos os momentos, mas às vezes a gente sente essa necessidade, pelo menos uma vez, né? Pelo menos uma vez eu poder trazer algo que vai ser reconhecido como algo importante. E a gente nem está falando de dinheiro, talvez a pessoa possa falar assim, nossa, eu estou aqui porque eu preciso de dinheiro. Então, é uma pessoa que está sempre cansada, porque ela também precisa compensar a falta de dinheiro em outros lugares. Então, o que ela precisava? De segurança financeira. E isso traz sentimentos, traz situações que vão se esbarrando nas outras relações. Então, às vezes, por uma questão de ter que fazer outro trabalho acumulado para poder ter essa segurança financeira, você já chega no trabalho já sobrecarregado. E aí essa sobrecarga, ela acaba contaminando todo mundo. E se ninguém consegue te acolher e fala assim, ô Daniel, eu tô te vendo que hoje parece que você tá irritado, você tá irritado mesmo? O que está acontecendo com você? Se não há um espaço em que a gente possa se acolher, esses sentimentos vão se transbordando e criando um universo de problemas e conflitos, né? Que toda essa conversa tá, né? Quando a gente pensa o que é um conflito, né? Muitas vezes um conflito, eu imagino que na primeira aula vocês tenham sido trabalhado isso, né? Um conflito, ele é uma oportunidade, porque há duas pessoas ou mais que pensam de maneiras diferentes ou agem de maneira diferente, e naquele momento elas se encontram. E a partir desse encontro, ambos ou todos têm a possibilidade de construir novas alternativas, inclusive se tornar uma melhor versão de si mesmo, né? Que eu acho que acaba que é a nossa busca, né? Seja na religião, seja numa terapia, é se tornar a melhor versão de si mesmo para seguir a vida de uma maneira mais dentro daquilo que se espera, dentro daquilo que se deseja, né? Seguindo, e talvez o ponto mais profundo da comunicação não violenta além de observar e identificar sentimentos, identificar as necessidades subjacentes, é você também saber fazer um pedido que não seja uma cobrança, que não seja um julgamento ou uma crítica ao outro, mas algo que também possa enriquecer a vida da outra pessoa e torná-la melhor. Mais do que simplesmente um apontar de dedo. Daniel é o falastrão. Daniel, ele falou o tempo todo aqui que queria abrir para conversa, mas não abriu conversa para ninguém. Dizer isso para mim, pouco me ajuda. Mas talvez falar assim, Daniel, estou com uma dúvida, quero conversar com você um pouco. E aí levantar a mão e fazer esse diálogo é a possibilidade da gente construir um novo campo, que não é um campo do certo ou errado, do bom e do feio, mas o campo daquele olhar diferenciado sobre si mesmo. Tem a Silma, está com a mãozinha levantada, para eu não ser o Daniel falastrão. Eu gostaria de saber se ela gostaria de fazer algum comentário ou se ainda há alguma dúvida para a gente seguir. Enquanto eu vou beber uma aguinha, porque eu tô com sede. Não. Tá bom. Então vamos seguindo. Tô vendo que vocês estão bastante tímidos comigo. Não fiquem tímidos assim, não. Tá vendo? Isso é outro julgamento. Eu deveria perguntar para vocês. Vocês estão tímidos nesse momento?
E a gente tem que estar sempre lidando, né? Porque talvez a minha necessidade, quando eu faço esse sentimento, né? Quando eu falo essa afirmação, minha necessidade era de talvez de poder trocar mais com vocês, né? Isso me enriqueceria muito mais, enquanto o que eu espero de um espaço coletivo. E é assim que a gente vai vendo, olha, pegando em tempo real uma situação em que a gente faz um julgamento e que talvez ela não cria nada que promova o novo, né? Pelo contrário, acaba retraindo mais e construindo barreiras. Aqui a gente tem alguns pontos importantes sobre a comunicação não violenta, né? Ela envolve, né, tanto expressar-se honestamente como receber com empatia, né? A partir dos 4 componentes que a gente conversou, né? Ela pode ser exercida também de forma não verbal, né? Quando a gente às vezes está com a pessoa, hoje em dia, com a era do celular, é muito fácil não estar com empatia com a pessoa, né? Basta eu pegar o celular e a pessoa está falando, e eu estou olhando o celular e a pessoa está falando. Eu não preciso dizer mais nada para dizer que eu não estou presente com aquela pessoa, né? Pelo meu comportamento, já é possível perceber o grau de interação que aquela pessoa está se propondo. E eu fico muito agradecido, viu? Fico muito feliz de ver os comentários aqui da Adriana e da Marleide dizendo que está seguindo bem, que não é timidez mesmo. Muito obrigado por confirmar essa checagem. E havendo dúvida, podem perguntar que a ideia é exatamente essa, a gente construir um grau de diálogo e de proximidade mesmo nesse ambiente virtual. E é importante a gente pensar que ela também não pode ser, ela pode ser exercida de uma maneira não verbal, né? A gente não precisa expressar para poder trazer julgamento, desapontamento, né? Fazer alguma crítica à pessoa, a gente não precisa dizer. A nossa expressão pode traduzir muito isso. E lembrar também que esse processo não é uma fórmula mágica, que eu não tenho uma receita de bolo, que vocês vão juntar 4, 5 ingredientes, misturar no caldeirão e ter a resposta para tudo. Não é isso. É um exercício cotidiano, e é um exercício que quando a gente coloca em prática, ele vai trazendo seus resultados, inclusive com a honestidade de falar, eu acho que eu estava sendo crítico naquele momento, eu estava sendo julgador naquele momento, eu poderia ter perguntado para a pessoa o que ela estava sentindo, e não apontar o dedo para ela e falar que ela é assim, que ela sempre é assim, que ela não vai mudar. A Adriana também está dizendo que tem um link sobre os 4 passos, né? Que fiz com a minha filha. Que bacana, Adriana. Então você conhece da comunicação não violenta. É muito bom. Muito bom saber que tem pessoas aqui no grupo que já se apropriou desse conteúdo, já buscou, né? Um conteúdo que no Brasil já chegou há bastante tempo. E é importante sempre também estar aproveitando esses espaços para troca, né? Nas inspeções do mecanismo, muitas vezes a gente via que tinha muita potencialidade entre os profissionais dentro das unidades socioeducativas, né? E faltavam espaços de troca, né? De acolhida, de o outro reconhecer o lugar de saber do outro, né? Do companheiro de trabalho, mesmo numa diferença hierárquica, né? E que bom ver que tem pessoas que já se interessam e fazem estudo, né? Desse tipo de prática, né? A Vilma também está dizendo, né? Obrigado, Vilma, eu fico muito feliz com o que você escreve. De fato, isso me deixa um pouco mais tranquilo dentro daquilo que eu tenho de necessidade para nossas atividades de hoje. E aqui o exemplo clássico, né? Que eu estava dizendo, sobre a conversa de mãe e filho, né? Sobre a questão de como fazer uma conversa que não seja julgadora, mas que ela possa ser, de fato, acolhedora. Olha como é diferente, como soa diferente. Eu vou até tirar o compartilhamento. Eu falar, você sempre deixa as coisas desorganizadas. Você sempre cria resistência antes de sair do alojamento para ir para o pátio. Eu congelei aquela pessoa. Aquela pessoa, ela deixa de ter possibilidade. Ela virou um cubinho de gelo. Ela virou um concretinho, um tijolinho. Porque eu defini ela para todo sempre. Você sempre faz isso. E quando a gente fala de uma maneira um pouquinho diferente, olha, Roberto, quando eu vejo as suas meias sujas debaixo da mesinha, mais 3 perto da televisão, eu fico irritada. Porque preciso de mais ordem no espaço que usamos em comum.
você poderia colocar suas meias na lavadora, no cesto de roupa suja, onde quer que seja? Perceba que nessa frase a gente tem os 4 componentes. A gente tem uma observação. O que irrita essa pessoa? Ver a bagunça, né? As coisas espalhadas. E isso é algo que é concreto. Ela observa. É a mesma coisa que eu detesto depois de comer quando a minha esposa deixa o prato na mesa. E vou lá e pego toda vez, né? Mas isso me irrita, tem um momento que irrita, né? Por que um prato me irrita? E qual que era a necessidade? Era de dividir, de compartilhar, né? Como eu estava dizendo antes. E quando a gente consegue dizer isso de uma maneira não violenta e acusatória, você sempre deixa seu prato na mesa, você pode dizer, olha, hoje você deixou o prato, mas será que você pode me ajudar? Eu ficaria mais feliz. Isso me deixa chateado, isso me aborrece, e por aí vai. Ali a gente tem um exemplo claro, né, dos 4 elementos aplicados numa frase. Na questão do menino, que talvez sempre xinga, resiste, não queira sair do alojamento, você falar assim, olha, fulano, toda vez que eu te levo para fazer atividade, quando eu te levo, não toda vez, a gente está fazendo uma acusação aí, né? Hoje eu quero te levar lá para atividade lá no pátio e você tem essa atitude de resistir. Isso me magoa, isso me aborrece, porque eu gostaria de realizar um trabalho que eu entendo que é o trabalho adequado, que é o trabalho sério, que é o trabalho que eu sou orientado a fazer. Será que hoje a gente não pode seguir de uma maneira diferente? E a gente também tem que estar disposto a ouvir o não, porque quando eu pergunto para o outro esse pedido, ele pode falar assim, se enganou, não vou fazer isso não. E talvez não é com aquela pessoa que a gente vai ter essa necessidade do trabalho ser reconhecido ou de poder fazer uma prática boa, né? Acho que talvez eu possa estar bagunçando um pouco o meio de campo. Vamos seguindo um pouquinho, que aí a gente vai aprofundando um pouco mais. Eu preciso só ficar atento na minha hora, para a gente também falar um pouco de escuta ativa. Então, se a gente pensa que a comunicação não violenta, ela é uma comunicação que visa tratar as coisas com compaixão, olhando que aquele ser humano também é um ser humano, todo ser humano, inclusive você, né, qualquer um, ele também tem necessidades e sentimentos que precisam ser atendidos, a gente precisa tomar um cuidado com a maneira como a gente pode bloquear a compaixão e criar uma ruptura, uma rusga, algo que acabe com a oportunidade de se ter uma possibilidade de diálogo, né? E aí o autor, o Marshall Rosenberg, ele vai falar da comunicação alienante da vida. Alienante da vida porque ela te rouba, te tira, te afasta dos processos da vida, dos processos da existência, porque ela te congela, ela te petrifica, ela te torna aquilo que o outro te aponta e te acusa e te julga. Então, a comunicação alienante da vida são formas de comunicação que contribuem para um comportamento violento na relação com as pessoas, porque elas emitem um julgamento moralizador, elas fazem comparações, elas negam a responsabilidade e ela exige, né, ou espera um mérito, né, algo que está dentro da nossa sociedade competitiva, né? Quantas vezes a gente fala, fulana, em especial a relação machista, né, que os homens têm em relação à mulher, quando vê, por exemplo, uma mulher que está com uma roupa mais curta, decotada, fala assim, aquela ali, ó, vou ser bem leve porque está sendo gravada, aquela ali não é uma mulher de casar. Olha como a gente está julgando, estereotipando a mulher pela maneira como ela escolheu vestir. E se você pergunta para essa pessoa por que você está vestindo assim, o que você se sente, o que você busca, talvez não tenha nada a ver com isso dela ser boa para casar ou não. O mesmo pode ser, por exemplo, para um adolescente que esteja dentro do seu alojamento, e às vezes ele está resistindo a alguma atividade, ele está difícil, está batendo latão, como eles mesmos falam, né? E é entender, mas por que você está fazendo isso? O que você está sentindo que você está fazendo isso? O que te ocorre? Qual que é a sua... Por que você está nessa atitude, né? Tentar entender essa pessoa e não julgar, de falar, essa daqui é a galeria, é o alojamento dos rebeldes. Olha como eu já rotulei todo mundo num único grupo e perdi a oportunidade de entender que hoje Ciclaninho pode estar rebelde, mas ele pode estar rebelde porque ele gostaria de estar com a família dele.
Mas tudo bem, Daniel, ele está num sócio educativo, ele não tem a liberdade dele garantida. A liberdade dele foi cerceada por um motivo atribuído pelo juiz, pela promotoria, pelo ato infracional que ele fez. Mas isso não tira dele o desejo de, às vezes, estar com a família, de estar com a namorada, de não estar ali preso, de poder ter outras coisas. E a gente também tem que olhar para esse sujeito com essa complexidade. Muitas vezes, né, eu não sei entre vocês, mas fazer quarentena não é um negócio fácil, não. Teve momentos que eu fiquei com raiva de estar na quarentena. Eu queria sair, queria encontrar pessoas. E olha que sou uma pessoa que me preserva, que tento ser cuidadora. Mas e esse sujeito que está ali numa condição muito diferente, ele tem que ser responsabilizado, ele precisa pensar sobre aquilo, mas fazer ele entender os sentimentos, inclusive entender por que ele está ali, pode trazer um outro lugar para ele existir no mundo. Inclusive pensar, nossa, então, para eu poder sentir felicidade com a minha liberdade, é melhor eu querer construir uma outra alternativa para mim lá fora, porque a minha necessidade é de ser livre. E você consegue conectá-lo no que talvez há de mais profundo dentro do que se espera pelo socioeducativo, que é, de fato, a responsabilização e a ressocialização. Então, quando a gente emite julgamento, quando a gente faz comparação, não, eu não gosto de fazer escolta com Beltrano, não, porque ele tem uma atitude tal. Eu prefiro fazer escolta de Ciclano, porque Ciclano, eu falo, ele me obedece. O que está por trás desses dois comportamentos? Será que o outro faz o que você obedece porque ele tem medo e você está impondo uma condição de vida nele que não possibilita ele se expressar? Enfim, a gente tem vários exemplos de possibilidades de pensar os julgamentos moralizantes. Como, por exemplo, quando a gente fala o que é certo, o que é errado, o que é normal, o que é anormal, que você traz algo que implique a culpa, né? A depreciação, a rotulação, né? A gente poderia pensar alguns exemplos, por exemplo, do juízo de valor, que vão refletir o que acreditamos ser melhor para a vida do outro, né? Então, a violência é ruim. Será que a violência é ruim? Há estudiosos que falam que foi pela violência que o ser humano conseguiu chegar aonde ele chegou hoje. Então, a violência não é boa e nem ruim. A violência pode causar sentimentos que a pessoa violentada vai ter uma situação e o violentador vai ter outra, né? Então, quando a gente fica muito nesses polos, a gente perde a possibilidade de ver as coisas ao mesmo tempo, né? Como diria o livrinho lá do O Frio Pode Ser Quente. Quando eu faço julgamentos moralizadores, né? Que resultam das pessoas de comportamentos em desacordo com o nosso juízo. Pessoas que matam outras pessoas são más. Será que ela é má? Um caso muito específico, né? De um adolescente que ele estava no socioeducativo, dentro dessas andanças, e ele tinha matado o padrasto, né? Então ele era uma pessoa má. Mas ele matou o padrasto porque ele estava numa situação de defesa da mãe que estava sofrendo violência doméstica. Ele cometeu um ato infracional, sem dúvida, né? Tirar a vida de alguém é algo que precisa de uma intervenção. Mas daí falar que essa pessoa vai ser má para sempre pelo ato dela, será? Será que é isso que define essa pessoa? O que aconteceu para acontecer essa situação? E aí a comunicação não violenta faz a gente acolher todo tipo de conduta. Amigos e inimigos estão todos juntos, no mesmo lugar. Estão todos precisam de acolhida e de atenção e cuidado. O que não quer dizer que a gente tem que que a gente não tem que responsabilizar, que a gente não tem que pensar numa inserção e num cuidado. Mas aquele ser humano, ele é um ser humano como qualquer outro e pode ter o direito a mudar, a construir outra trajetória. E quando a gente fala que ele matou, ele é mau, ele não tem outro caminho a não ser continuar no campo da maldade. Eu congelei essa pessoa e ela deixa de ter possibilidades. E aí, por exemplo, um exemplo de expressão compassiva, né? Onde eu acolho. Eu tenho medo de usar a minha violência para resolver conflitos. Então, olha como de a violência ruim, eu trago para um outro lugar. Eu tenho medo de usar a violência
para resolver conflitos. Eu prefiro resolver por outros meios. Então, a gente consegue traduzir essas definições, essas cristalizações em sentimentos e necessidades. Eu tenho medo. E qual que é a minha necessidade? Resolver as situações de violência por outros meios. Aqui é um exemplo de comparação, né? Se a gente fosse comparar com Mozart, que aos 12 anos já tinha composto inúmeras sinfonias, né? A gente deixa de existir, senta num cantinho e vai chorar, né? Porque a infelicidade autoimposta pela comparação só ajuda a gente a se bloquear, né? Quando a gente compara uns aos outros. A negação da responsabilidade, né? Eu tive que fazer porque me mandaram. E a sua escolha, né? De falar, não, peraí, isso é um limite para mim. Eu vou me sentir preocupado se você me pede para fazer algo que não está dentro do meu escopo de atividade. Eu não posso concordar com isso. Não dá para se eximir da responsabilidade diante daquilo que a gente também sente. Eu estou passando um pouco rápido, né, para a gente poder avançar um pouco em outros exemplos. Quando a gente sempre prepara um material, às vezes a gente exagera, né, tentando dar o máximo de possibilidade de construção. E deixo aqui em aberto se tem alguma dúvida, assim, algo que eu tenha colocado que tenha gerado ambiguidade, causado algum desconforto, algo que vocês queiram questionar, fiquem à vontade, enquanto eu vou me localizando aqui no ponto para seguir, para a gente fazer esse debate. Aqui não tem certo, não tem errado, eu não sei tudo, e acho que se há algo que a gente possa construir, pode ser um momento também para essa conversa. Eu estou vendo que o Eduardo comentou, ele inclusive fez uma pergunta. Em um ambiente de privação de liberdade, que é naturalmente tenso e hostil para ambos os lados, né, servidores, adolescentes, né, todos, né, como equilibrar a ansiedade e todas as outras sensações, em uma eventual situação limite, e que eleva consideravelmente o nível de tensão já presente no ambiente, e tentar manter a comunicação não violenta ou empática. Tá. Acho que, Eduardo, tem um ponto que, para qualquer mediador, ele é crucial. Quando a gente está numa situação de violência, não há mediação a ser feita nesse momento. O que se tem que fazer é apartar, né? Evitar que a violência cresça de nível ou se agrave. Então, por isso que existem vários métodos, né? Imagino que dentro do conteúdo aqui do curso vocês vão abordar isso, né? Como fazer o escalonamento do uso progressivo da força, né? Nem já chegar e aí vou usar um exemplo do prisional para não caracterizar algo que eventualmente possa correr na realidade de vocês. Mas já chegar com um grupo de ação tática, já soltando bomba de gás, para que os meninos possam, para as pessoas presas, né, possam já sofrer aquele efeito físico e serem controladas. E aí, se a gente pensa nos passos anteriores, né, o que levou para acontecer a situação limite? Porque na situação limite, a mediação ela já se torna um pouco difícil. A mediação ela teria que ser pensada no momento anterior, quando a gente começa a ver o tensionamento. Eu me lembro, Eduardo, quando a gente entrou no CASE a primeira vez, tinha um grupo de adolescentes e aí a minha leitura sobre os fatos, né? Tudo tem um ponto de vista, talvez quem estava lá pode até ter uma outra leitura e se sentir à vontade para poder compartilhar, fique à vontade, mas também não se sinta obrigado, nem obrigada. Mas teve um grupo de adolescentes que começou a fazer uma manifestação de protesto. Então começaram a rasgar os colchões e jogar na galeria. Eu lembro que eu ainda tentei entrar e conversar com eles um pouco, mas eles não queriam conversar comigo, eles queriam conversar com o diretor da unidade no momento. E aí o diretor entra, conversa com eles e sai e fala assim, é que vocês chegaram bem na hora do banho de sol deles, na atividade de quadra, no solário, o que quer que seja. E eles estavam acreditando que pela nossa entrada eles perderiam o benefício e naquele dia eles não sairiam. Olha que a hora que a gente fala, não, a gente pode ir para outro lugar, conversar com aqueles adolescentes e depois a gente retorna para esse alojamento para falar com esses. A gente não precisa interromper as atividades do dia deles. E aí o diretor entendeu a nossa lógica de funcionamento e conversou com os adolescentes, ele foi bem mediador nesse momento,
manteve a atividade. Quando eles retornaram da atividade, a gente já tinha feito outros módulos e a gente pôde retornar a conversar com eles. Então, algo que se a gente fosse tensionando no limite de puxar a corda, não, eles não vão sair, eu tenho que conversar com eles agora, a gente não teria conseguido fazer nada. Então, o passo anterior ele é muito importante antes da gente chegar na situação de limite. Então, como a conversa estabeleceu, o que eu preciso fazer enquanto profissional dentro da unidade e o que é esperado do adolescente fazer. Ele não está fazendo, como que eu converso, como que eu negocio, como que eu entendo o porquê dele não estar querendo fazer aquilo. Eu vi que o Justino levantou a mão, não sei se é um acidente ou se é uma conversa, mas Justino, se quiser abrir o microfone e perguntar, fique à vontade. Acho que foi um acidente. Mas, Eduardo, eu não sei se eu consigo explicar o que você está trazendo. Porque, na verdade, a situação limite ela vai ser difícil de ser mediada, porque ela já está no limite. O que não quer dizer que está autorizado a usar violência e todo tipo de procedimento. Imagino que o MEF, o que falou no mês passado, ele tem abordado com vocês o que são, ou melhor, o que deveria ser adequado, né, para o socioeducativo enquanto uso da força. E aí, na situação limite, a gente tem que pensar qual que é o risco, qual que é o risco do adolescente, qual que é o risco das pessoas ali envolvidas, qual que é o risco do profissional. Já teve situações da gente estar numa unidade e escutar os profissionais dizendo, mas eu fui rendido, um adolescente me fez de refém. Nessa situação, como fazer uma mediação? É algo que é muito mais uma negociação do que uma mediação. A mediação, talvez ela teria que estar no momento anterior a esse em que a pessoa foi feita de refém. Porque se há alguém sendo submetido a um grau de violência, seja de qualquer dos lados, né, seja entre profissionais e adolescentes ou entre adolescentes e profissionais, ali a possibilidade de uma vinculação empática ela já está rompida. Então, é algo que convida a gente a olhar para os cenários anteriores, né? O que aconteceu naquele dia, o que eu tenho feito, como eu falei com o adolescente, ou como ele falou comigo, o que me fez causar, o que eu senti, o que eu fiz ele sentir também, que isso atuaria no sentido de desarmar esse conflito antes dele se tornar um conflito irremediável, em que aí a intervenção ela vai para um outro nível de atenção. Estou entendendo que respondi, Daniel. Eduardo? Sim? Eliana, psicóloga da Defensoria Pública de Goiás. Eu não estou conseguindo participar pelo chat e também aqui não consigo levantar a mãozinha. Por isso que eu já abri o microfone e pedi para falar. Eu estou gostando muito desse momento que a gente está vivenciando. O tema é bastante interessante e a forma que você está expondo, né? Os exemplos que você traz também são muito interessantes, né? Não só no âmbito do trabalho socioeducativo ou nas instituições onde a gente trabalha, mas também na família. Porque eu entendo que, começando da família, até outras instituições, é o lugar da proteção, né? São lugares da proteção e também são lugares onde acontecem os conflitos e acontecem as violências, né? E eu queria só fazer uma consideração, porque eu penso que é muito importante quando parte de nós, nas nossas relações, iniciativas no sentido de estabelecer essa comunicação não violenta, né, que é um exercício diário, conforme você exemplificou muito bem. Mas eu vejo também que é importante um exercício contínuo, não só na forma de se relacionar com o outro, mas também que se possa fazer grupos nas instituições, seja no socioeducativo, na defensoria pública, onde cada um de nós atua, em que a gente possa aprofundar mais sobre as formas de comunicação, né? Porque o que acontece? Como é um exercício que é cotidiano mesmo, é longo e para sempre, que a gente faz, eu penso que a primeira coisa é, entre nós que somos
servidores, profissionais, a gente estabelecer e melhorar a saúde da nossa comunicação, da nossa relação. Aí sim, isso vai refletir no adolescente, vai refletir nas pessoas nos assistidos, nas pessoas que a gente, com as quais a gente trabalha, né? Então, assim, eu penso que o caminho é um pouco por aí, né? Que dessa forma a gente consegue mudar um pouco da cultura de violência que está instalada na nossa sociedade e nas instituições e nós também, por estarmos inseridos nessa sociedade, a gente também vem desse processo de colonização e histórico, né, que traz a violência como algo muito forte, né? Então, eu penso que de repente, poderia a gente caminhar por aí. Apenas assim, uma sugestão, é um ponto de vista. Obrigada. Eliana, ótima a sua fala, e na verdade o convite exatamente é esse, a gente poder olhar para si, né? Muitas vezes a gente busca no outro as nossas necessidades, a realização dos nossos desejos, e quando a gente aprende a se acolher, é a hora que a gente consegue também acolher o outro, né? E sem dúvida, a Maísa também está dizendo, né, da importância do exercício constante, né? Assim como o racismo, o machismo, né, a LGBTfobia, são elementos estruturantes na nossa vida, né? A gente é criado fazendo piada, é criado naturalizando essas relações, né? A gente é criado numa cultura de violência e da competição, de que o melhor vence e o pior não. Que o pior não é digno e que só é digno aquele que cresce na vida por cima dos outros e não algo que seja cooperativo, compartilhado, construído em conjunto, né? E isso, para mim, estaria dentro dos exemplos que estão na nossa estrutura, que cotidianamente a gente precisa raspar, se limpar e fazer o exercício de se colocar no lugar do outro, né? De calçar os sapatos do outro, não naquilo que eu acho que é calçar o sapato do outro, né? Mas sentir, né? Que homem sabe o que é andar à noite numa rua sendo mulher, se não pensar um pouquinho no quais são as violências que a mulher pode sofrer de estar sozinha numa rua, né? Se a gente não conseguir falar assim, nossa, e te usando de exemplo, né, Eliana, já que você foi interlocutora, numa situação dessa, de te perguntar, mas o que você sente? Você fala assim, nossa, eu sinto medo, e meu desejo era de proteção, era de poder ter a mesma liberdade que você tem de estar aí de shortinho, e eu não posso, porque a possibilidade de eu ser assediado é muito grande. Ou mesmo do racismo, né? Eu já tive situações em que eu fiquei muito envergonhada, que eu nem era a pessoa que mais sabia sobre o conteúdo, estava com duas pessoas negras do meu lado, e a autoridade só conversava comigo, e eu precisava fazer um exercício de espelhamento mesmo, de virar para a pessoa que estava do meu lado negra, que sabia muito mais do que eu, que era quem devia conversar com ela, e ela não estava querendo ouvir essa pessoa, para que a pessoa pudesse começar a ouvi-lo. E a violência, ela está presente no nosso cotidiano, vocês percebem que eu vou empolgando, porque é um assunto que eu gosto muito, né? Que é a gente fazer essas raspagens, né? A gente conseguir ter esse olhar para dentro, primeiro, para depois a gente conseguir olhar para fora. Porque a gente já querer olhar para fora, já pôr em prática e fazer junto com o adolescente, talvez a gente vai continuar criticando e a gente vai ser pouco observador. Mas a primeira coisa veio aquela sensação, o sangue ferveu, a cabeça torceu, deu nó na barriga. O que eu estou sentindo? Qual que é o meu sentimento? O que eu esperava nesse momento? E eu tenho certeza que, assim como um remedinho que a gente toma e tira a dor, se você fizer só essas duas etapas, você já vai sentir um alívio muito grande. Porque você fala assim, nossa, o que eu queria era isso. Igual aquela velha expressão, né? Cara feia é fome, né? Se a gente consegue identificar o que o sentimento ele se traduz da nossa necessidade, muita coisa da nossa vida vai se tornar mais leve. E a gente vai poder olhar para o outro como uma pessoa também que já se sentiu acolhida. E acolhida por si mesmo. Que para mim, assim, é muito bonito, né? Você conseguir parar para falar assim, se perceber, né? Hoje eu estou com raiva, o que a raiva me causa? Eu sinto que o meu sangue, eu sinto minha bochecha, aí falando de mim, né? Sinto minha bochecha esquentando, eu fico vermelho, tô aqui no físico mesmo, ainda nem entrei na camada psi, né? Tá, mas além disso, o que vem? E por que eu sinto isso, né? Não é um exercício fácil, não é algo que seja automático, ele é uma constante.
Talvez numa sociedade criada sem machismo, sem racismo, sem LGBTfobia, sem violência, talvez isso já seria naturalizado, mas a gente ainda não chegou nesse lugar, né? E eu espero que talvez com hoje, essa sementinha aqui sendo jogada naqueles que talvez nunca tinham ouvido falar, comecem a morder um pouco a consciência, e o corpo, e o coração, e a alma, e os pés, e as mãos, e se tornem isso uma prática. Se torna isso uma possibilidade, de fato, de intervenção. Eu vou... essa daqui é um desenho, só para a gente poder fechar, então, a ideia da comunicação não violenta, e um pouco para a escutativa, que eu acho que seria importante a gente falar um pouquinho dela, senão eu vou sentir irresponsável aqui, diante do compromisso assumido, e isso vai me deixar envergonhado. Então... eu gostaria de falar um pouquinho para vocês, né? Esse daqui é o pendão da conexão, né? Como que a gente consegue se conectar com empatia, com autopaixão, com compaixão e autenticidade? É quando eu consigo encontrar o equilíbrio entre estar presente com empatia, e veja que aí coloca escutar e olhar, né? Que a gente está presente com o corpo todo, a gente está presente com todos os nossos sentidos. A gente não vai estar só presente com o ouvido, a gente tem que estar presente com o nariz, com a pele, com tudo, né? Não quer dizer que eu vou sair encostando e abraçando todo mundo como se fosse uma mosquinha andando em cima de um docinho, mas é estar presente de maneira integral, né? De se dedicar. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é falar com autenticidade. É falar, de fato, sem ter camadas sobre camadas, sobre camadas, sobre camadas, para a pessoa ficar pensando, mas o que ele está querendo dizer com isso, né? Não, é falar de maneira autêntica, né? Eu estou sentindo que você está com raiva. Você está com raiva mesmo? Ou sem jogo, né? Livre para poder dizer de uma maneira o que é você, né? E dando a possibilidade da pessoa também mostrar para você quem ela é. Isso também é empatia. Porque eu deixo de atribuir, de julgar e de apontar quando eu pergunto. E mudar um ponto final para uma interrogação faz toda a diferença em qualquer processo de comunicação e de diálogo que a escutativa vai trazer mais para frente. E, por fim, a autocompaixão. Eu consigo estar conectado com alguém quando eu consigo estar presente com empatia, quando a minha fala ela tem autenticidade e quando eu também faço esse exercício comigo mesmo. Eu consigo ouvir meus diálogos internos, fazer a minha autoescuta e me acolher, fazendo esse distanciamento, né? Me afastando um pouquinho de mim mesmo, para também, como se fosse uma outra pessoa, me dando suporte que às vezes eu não vou encontrar em nenhum lugar. E não é raro, quando você começa a trabalhar os sentimentos, você conseguir fazer o transbordar de sentimentos de pessoas que há muito tempo não são acolhidas com afeto. Esses dias eu estava numa situação de compra e venda de imóvel, e o vendedor, ele estava muito irritado com a conduta da minha esposa, de não conseguir localizar no espaço, de saber onde era o sol, e ele já estava irritado, e aí, em um dado momento, eu pergunto para ele, há quanto tempo você está casado? Ele, há 10 anos. Aí eu pergunto para ele, e você se sente, como você se sente no seu relacionamento? Aí ele me parou, me olhou e falou assim, faz tempo que eu não dou um abraço como eu vi você dando na sua esposa. E aí o olho dele marejou. E olha que eu não fiz nenhuma grande intervenção, eu não... em algum momento eu também estava julgando ele, porque estava me incomodando, eu estava ficando irritado. Eu falei assim, eu tenho que perguntar para ele o que está acontecendo com ele, porque era isso que talvez irritava ele. E o olho dele marejou, e aí eu pude entender que naquela maneira de lidar com a minha esposa, refletia muitos sentimentos e necessidades dele que não estavam sendo atendidas, né? E aí a gente conseguiu criar um vínculo que ele conseguiu entender as necessidades minhas e dela, e a gente teve uma relação comercial que foi muito boa. E olha que eu tô falando de uma relação comercial, né? Quem nunca se irritou com um vendedor que te mede em cima e embaixo e fala, te julgando, esse daí não vai comprar nenhuma bala. E às vezes você estava com todo o dinheiro para gastar o máximo que você podia, e você falou assim, não vou gastar nenhum centavo com esse trouxa. E quando a gente sai um pouco desse lugar e consegue entender esses sentimentos, a gente consegue inclusive acolher o outro que muitas vezes está nos incomodando, está causando algum desconforto, causando algum sofrimento. Para eu não ficar tanto, aqui eu destrincharia os sentimentos, até para a gente pensar um pouco mais em outros sentimentos, né? Como separar sentimento de pensamento. Por exemplo, quando eu falo eu sou um mau profissional, eu sou um mau violinista,
aqui eu estou descrevendo uma situação que eu me julgo, né? Então eu preciso separar disso. Eu estou desapontado comigo porque eu não tenho me dedicado tanto à vida profissional. Eu tenho impaciência porque eu gostaria de estar em um outro lugar profissional, né? Enfim, aí os emoticons que trazem muito dos sentimentos para a gente. Aqui um conteúdo básico da psicologia, que é a pirâmide de necessidades de Maslow, né? Que vão dizer das nossas necessidades em vários níveis, né? Aquelas que são básicas, que é o sono, a fome, a sede, e a questão da segurança, de ser aceito, as sociais, a de autoestima, né? De conseguir também se amar, e as da autorrealização, que é a conquista, talvez, de sonhos muito esperados e futuros. Eu acho que já seria um exercício muito interessante vocês conseguirem se observar um pouco mais e se aterem aos sentimentos que vocês têm e tentar desvendar quais são essas necessidades. Se vocês ficarem com esses 3 elementos da comunicação não violenta a partir de hoje, para mim já é um grande alcance. Eu já ficaria muito feliz pela capacidade de assimilar esses 3 pontos. Indo um pouco para a escutativa, pensando no nosso tempo, a escutativa, ela não se trata de um aconselhamento ou terapia. Ela pressupõe, na verdade, uma relação dialógica, né? A partir do diálogo. Ela trata-se de manter a escuta entre 2 sujeitos, né? De você conseguir escutar, e é escutar com todos os poros, não só com os ouvidos. E uma boa escuta, ela é uma demonstração ativa de que a pessoa que fala está sendo ouvida. Então, hoje a realidade... tem como, sim, eu posso disponibilizar os slides, eu peço que, assim, qualquer erro de ortografia... olha as culpas, né? Enfim, mas eu disponibilizo sim, Cristiane. Hoje, no mundo digital, né, professores devem estar passando muito por isso, né, que são as aulas em que você não vê as pessoas, todo mundo com as câmeras desligadas, né? Como que eu estou fazendo uma participação ativa se eu não me coloco presente, né? Ou naquele exemplo, né, estou aqui mexendo no celular e a pessoa conversando. Eu estou prestando atenção mesmo? Eu estou querendo participar daquela conversa? Eu estou entregue e disponível a ouvir com todos os meus poros e com toda a minha essência? É disso que a escutativa fala. E olha que eu não estou dizendo de aconselhamento e nem de terapia. Estou falando de escuta. A escuta é ativa por quê, né? Porque a gente busca compreender com profundidade, a máxima possível, e descobrir o que o outro sente e como ele se posiciona no mundo, né? É ativo ao mostrar seu interesse e participação nas questões, nas buscas, nas mudanças que a pessoa está te trazendo, nas questões que ela está te trazendo. É ativo porque a gente doa um pouco de si por livre vontade e com compaixão. É ativo porque a gente mostra o nosso profundo envolvimento. Então veja que é um conteúdo que ele não distancia do que a gente estava dizendo agora há pouco de comunicação não violenta. Ainda está a presença da empatia, do estar presente e da compaixão quando eu estou diante do outro. Eu não estou aqui por obrigação, mas porque eu estou disponível. E estar disponível, e aí vai como a Eliana colocou, né? Desde casa, a pessoa que eu encontro na fila do ônibus, ou no trânsito, no Uber, no trabalho, fora do trabalho, enfim, estar disponível para ouvir. E também saber reconhecer quando você não está disponível, porque também pode te causar algum desconforto, né? Você, nossa, agora eu tenho que ser empático. E a gente também não tem que ser empático o tempo todo. A gente pode entender que em algum momento a gente está irritado por algum motivo qualquer, ou enfim, e não está disponível para empatia. E isso também faz parte de se acolher. Não é errado em algum momento que você não está disponível a estar com o outro. A gente não está obrigado a ter que ser empático, estar presente. Mas quando você estiver presente, esteja. Isso que é importante da escutativa. A escutativa é empatia, né? Porque ela possibilita a gente se colocar no lugar do outro. Ela exercita a nossa capacidade de também não permanecer no lugar do outro. E aí é interessante esse ponto, porque a gente tem que saber fazer os 2 movimentos, ir e voltar, né? Se colocar e voltar a si mesmo, porque em nenhum momento você é o outro. Você não pode se misturar com o outro, né?
Então, é fundamental você saber fazer esse movimento de ir, mas também de reconhecer que você tem uma outra trajetória, você tem outro lugar, você tem uma outra situação. A capacidade de ouvir o outro e a nós mesmos simultaneamente. Tenho certeza que enquanto eu estou falando ali, talvez por dizer isso, vocês vão começar a prestar atenção nisso. Mas a gente, quando o outro está falando, a gente está pensando coisas. A gente não para de pensar. Inclusive, algumas vezes a gente pensa tanto que a gente tenta adivinhar o que o outro está querendo dizer, né? Quem nunca, né? A pessoa está contando uma história, já atravessa querendo dar o final da história para a pessoa. Isso é porque a gente também está internamente observando, está automaticamente falando consigo mesmo sobre o que o outro tá fazendo, né? Quem não tem aí um primo, um tio, um conhecido que a gente fala, ih, lá vem as histórias do fulano, né? As histórias de pescador. Dessa daí eu tenho que filtrar metade para poder ver o que decanta da peneira. E olha que isso é um julgamento, né? Talvez a pessoa, em algum momento, ela, por algum motivo que a gente talvez desconheça, ela agiu, ela contou uma história para poder se sentir reconhecido, se sentir valorizado, para poder ganhar seu afeto, e a gente já congelou ela como o cara da fantasia, a pessoa que sempre inventa histórias, né? Mas, de qualquer maneira, é exatamente isso, né? Quando a gente olha para para essa capacidade de ouvir o outro e ouvir a gente mesmo. E tentar ir silenciando essa voz que tenta congelar as pessoas, né? Esse raio congelador que muitas vezes o nosso cérebro emite em relação aos outros, que não possibilita que eles sejam diferentes, né? E não é uma identificação, né? Eu não estou me identificando com o sujeito a partir da minha vivência. É se colocar no lugar do outro, não ser o outro, saber reconhecer que você também fala de um lugar diferente e que, ao final, são dois sujeitos que estão com situações diversas, em vivências diferentes e se posicionam. Então, esse é um pouco o exercício, né, da comunicação, da escutativa. A escutativa, ela implica em ouvir com compreensão, né? Eu vou olhar mais para além do que está sendo falado enquanto conjunto de palavras e frases e orações. Eu vou ver o como é dito, o tom de voz, a expressão, os gestos, né? Igual, por exemplo, eu sinalizei para vocês quando a gente estava falando do racismo estrutural, do machismo estrutural, da violência estrutural, tanto que isso também me empolga, né? Porque é um assunto que eu gosto de dizer. Então, eu consigo definir que isso me traz alegria poder conversar com vocês, não só pelo conteúdo, mas por todo o conjunto que o Daniel está tentando transparecer nessa relação aqui, desse varzinho, né, que vira a nossa tela nesse momento de conversa. Está disponível a navegar com a pessoa numa viagem. A escuta falou assim, não, eu sei que ele tá, eu acho que ele está me contando uma história. Então, mas eu vou ouvir a história dele, eu estou aqui com essa pessoa, então eu vou entrar nessa história, eu vou escutar. Eu vou conhecer o que ele traz, e vou navegar com ele. Mas também não vou perder de vista outros companheiros que possam melhorar a minha viagem. Então, a gente sabe, né, e talvez vocês vão ter um conhecimento muito mais profícuo que o meu em relação às regras do ECA, do SINASE, dentro do socioeducativo. Então, vocês sabem o que vocês podem e não podem fazer dentro de uma unidade. Vocês sabem, num trânsito, o que pode e o que não pode fazer, enquanto regra, né? A gente, às vezes, vai utilizando outros companheiros. Então, por exemplo, eu li um livro que me traz um conteúdo importante. Esse conteúdo de hoje, o Daniel, talvez vai ser um companheiro de vocês por alguns dias no cotidiano de vocês. Isso também ajuda a gente a olhar para as pessoas com uma escuta mais ampliada, quando eu também vou agregando outros saberes que me ajudam a entender aquela situação. Então, ter companheiros de viagem para além do que a pessoa está te contando é importante. E aceitar também que existem versões diferentes, né? Eu contei para vocês diversas histórias que talvez outras pessoas que vivenciaram contariam de outro prisma, de outro lugar, de outra forma, enfocando aspectos diferentes, né? Quem nunca também não leu um livro e foi ver o filme e falou assim, putz, mas é tão diferente, né? O livro do filme. E aí são visões diferentes. O autor no livro apostou num caminho, o diretor apostou outro, né? E são a mesma história narrada de maneiras diferentes, né? Então, existem várias versões. A gente não tem só dois lados de uma moeda. A gente tem vários, né?
Escutar e analisar a narrativa, né? Sempre tentando tirar esse preconceito que às vezes está na nossa cabeça, né? E ouvir de uma forma não julgadora. O foco é estar na escuta do outro, né? Então, a questão é, o que trazemos conosco, dentro de nós, a nosso respeito, que possa ajudar, bloquear ou afetar o entrevistado, o convidado, a pessoa em diálogo, de um modo ou de outro. Veja que ele traz aspectos tanto de ajudar, quanto de bloquear. Porque, às vezes, uma maneira mal expressa nossa, a gente rompe a possibilidade de comunicação. Eu não esqueço de uma conversa que eu tive com uma profissional uma vez, em que eu falei que ela estava fazendo um melindre da situação. E eu não sabia que melindre era a palavrinha que o pai atribuía para ela quando ela era criança, quando ela estava fazendo birra. E a hora que eu falei melindre, azedou a nossa relação. E eu nem precisava ter usado essa palavra, eu poderia falar assim, olha, como que a gente conversa de uma maneira mais lisa, mais horizontal, em que você possa me escutar? Era isso que eu queria dizer para essa pessoa. E, na verdade, eu usei uma palavrinha que fez o quê? Bloqueou. Então, quando a gente está escutando o outro, é importante a gente prestar atenção no como ela está dizendo, o que ela está dizendo e como eu posso ajudar, inclusive, se possível, identificar o que não ajuda. E sabendo do que não ajuda, não usem. Porque senão você vai estar contribuindo para fazer o quê? Uma comunicação violenta. E aí tem dois fatores internos, né, importantes, né, duas condições, né, básicas. Trazer para a conversa, precisamente, tanto de nós mesmos, quanto sejamos capazes. Veja que eu vou tentando trazer exemplos da minha experiência, porque isso conecta, isso ajuda vocês a se interessarem. E aí eu não estou falando de algo que eu não vivi, que eu poderia ser presunçoso o suficiente, levantar meu nariz, achar que eu sei sobre todas as unidades socioeducativas e tentar dizer para vocês como é a realidade de vocês. E não, estou contando do meu ponto de vista, do meu lugar de origem. E mesmo assim, é desse lugar que eu tenho que transmitir para vocês, né? E é importante, isso eu estou me sentindo já há algum tempo, e agradeço muito a todos vocês, porque mais de 135 pessoas, quase 9 horas da noite, me escutando falar, eu percebo, eu me sinto muito acolhido e respeitado por vocês, então eu me sinto ouvido. Eu sinto que vocês têm o desejo de estar aqui junto comigo. E nada mais é importante nesse momento do que esse encontro que nós estamos tendo. Então, isso já me faz perceber uma grande disponibilidade de vocês para empatia, de estar aqui juntos, de estar disponível a entrar nessa viagem comigo. Por mais que talvez em algumas coisas, ou em quase tudo, enfim, possa haver discordância ou pontos de dúvida e divergência ou convergência, mas estamos aqui. Isso é comunicação, isso é escuta ativa. Então, é você trazer para a sua experiência pessoal e também você sentir que você está sendo acolhido pelo grupo. E aí algumas estratégias, e aí eu vou tentar já ir caminhando para o encerramento, trazendo essas estratégias, até para que se haja algum ponto de conversa, algum debate que vocês queiram fazer, a gente também tem a oportunidade disso, né? Então, estratégias para a gente pensar, para a gente poder atuar de maneira que a gente desenvolva a escuta ativa. Então, por exemplo, estratégias simples, que são usadas de clarear ou parafrasear, né? Então, a função delas é ajudar a gente se manter atento no que a pessoa está narrando e identificar as questões mais importantes. Parafrasear, né, tentar explicar a situação, demonstra que a gente tem interesse pela narrativa. Inclusive, ajuda a gente a corrigir erros de interpretação ou de compreensão. Então, por exemplo, vocês poderiam falar assim, Daniel, eu não entendi muito bem quando você está falando de escuta ativa. Escuta ativa, você está falando da escuta, mas está dizendo maneiras de falar? Não deveria ser fala ativa, então? Olha que bacana, é uma oportunidade de você trazer o que eu estou apontando, mostrar que você está prestando atenção e, às vezes, tirar uma dúvida. Alinhar um pouco o pensamento e conseguir ter uma compreensão melhor do que está sendo tratado. Eu escutei uma voz, eu não sei se é alguma pergunta, alguém queira fazer algum comentário. Ou se já são as vozes da minha cabeça falando aqui já mais alto do que precisa. Daniel, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão participando. Meu nome é Ângelo, trabalho aqui na unidade de Goiânia, do caso de Goiânia. E
a gente vê isso, o CNV, que é um sonho de consumo, né, para as nossas unidades, tanto para o adolescente como para nós, servidores que lidamos, como disse o Eduardo, num ambiente muito difícil, porque trata do cerceamento de liberdade de pessoas, e isso traz um aspecto emocional muito profundo de frustrações e etc. Ouvindo tudo isso, a gente vê que a prática do CNV e de práticas menos emocionais, ela é muito difícil. Conceituar, o conceito, esse momento, ele é muito importante, como você disse, profícuo, né? Mas nós temos dificuldade de colocar em prática tais conceitos por causa dos nossos traumas. E aí eu lembro do Augusto Cury, que eu gosto muito de ler o Augusto Cury, ele fala sobre janelas killers, né, e janelas light, e etc., sobre saúde emocional, ele trata muito sobre isso, sobre esse treinamento, porque não é algo que eu digo assim, 2 mais 2 é 4, então vou colocar em prática. É algo muito complexo, muito importante, porque eu vi pessoas mudarem dentro do sistema socioeducativo por causa do ambiente que nós nos deparamos, e isso trouxe janelas traumáticas para determinadas pessoas, eu me incluo nessas pessoas, e essas janelas, elas se abrem e me tiram a oportunidade de racionalizar minhas ações. Eu não estou falando que eu me torno violento, não é isso não. Mas eu me torno emotivo, e a emoção me tira a capacidade de refletir, racionalizar uma determinada ação. E eu creio que isso perdura em todo o sistema socioeducativo. Como desenvolver na prática, e eu sei que você não tem uma resposta, mas é mais para nós refletirmos, desenvolver na prática o domínio de tais teorias, de forma que realmente a gente consiga racionalizar nossas ações e ser menos emotivo. Igual você falou, uma determinada pessoa, por causa de uma palavra, abriu uma janela killer nela, ela abriu uma janela destrutiva, uma janela que as relações não vão ficar muito saudáveis. Isso acontece muito no sistema por causa dessas janelas que já estão em todos nós, que eu digo, em grande parte daqueles que compõem a equipe que trabalha no sistema socioeducativo. Eu agradeço a oportunidade, eu não estou mostrando a cara porque a gente fica todo despenteado aqui, então é melhor ficar sem mostrar aqui o rosto, né? Obrigado pela oportunidade. É Ângelo, né? Isso, exatamente. Perfeito. Ângelo, então, de fato, falta, e eu estou vendo várias manifestações, né? Acho que a Karine, eu vi o Oliveira também manifestando, a Adriana também traz isso, né? A Catine também traz, né? De trazer isso mais para a prática. Eu acho que existem algumas ferramentas que são bem interessantes para isso. Eu não ganho nada para fazer esse movimento, mas acho que é importante contar. Se vocês não conhecem, o Grok, ele é um jogo. Ele tem cartinhas em que você pode brincar com ele de várias maneiras. Uma delas, por exemplo, e se a gente quisesse brincar agora seria possível, eu já fiz esse experimento virtual. A gente poderia escolher alguém como voluntário, essa pessoa precisaria ligar a câmera, fechar os olhos, e aí eu mostraria, por exemplo, uma carta. Deixa eu pegar uma fácil aqui, tá? Essa é bem fácil. Essa carta, ela tem um sentimento, que está escrito alegre. Não sei se todo mundo consegue ver. Ela tem dos dois lados, porque alguns sentimentos eles são no feminino e outros masculinos. Então a gente poderia pedir para alguém que não visse a cartinha de alegre, fechar os olhos, e aí os demais que viram poderiam representar, sem dizer nenhuma palavra, como que entendem que é o sentimento de alegria. E a pessoa abriria os olhos e tentaria adivinhar que sentimento é esse que a gente sorteou. Por que eu estou trazendo esse exemplo da cartinha aqui? Porque a gente, para poder colocar isso em prática, a gente tem que exercitar em nós mesmos o reconhecer os sentimentos.
E aí, quando a gente começa a brincar com um jogo desse, isso é um exemplo, ele traz várias outras possibilidades de técnicas de uso, né? Essa é uma modalidade, inclusive, já adaptada para o virtual. A gente começa, inclusive, a perceber que muitas vezes o que a gente acha que é alegria, às vezes não é, às vezes pode ser outra palavra, pode ser felicidade. E como que a gente definiria alegria e felicidade a partir da expressão? A Ludmila, respondendo, o jogo chama Grok, G-R-O-K. Eu vou escrever aqui no chat. Jogo Grok. Tem várias ferramentas que tentam desenvolver estratégias. Essa seria uma. Outra seria o roleplay mesmo, de numa situação, numa reunião, tentar se trabalhar a partir da experimentação de papéis, né, dos próprios círculos restaurativos, né, práticas em que vocês possam sentir isso em andamento. Poder colocar a mão na massa mesmo, porque a hora que a gente consegue ir exercitando e e rompendo mesmo essas amarras, essas janelas, dessas formas pré-existentes de vida, que a gente consegue sair um pouco desse lugar. Muitas vezes tem que começar de algo que é muito íntimo. E aí tem toda a delicadeza do trabalho também, né? Eu quero que o meu amigo, meu companheiro de trabalho, uma pessoa que eu não tenho vínculo, veja a minha sensibilidade. Enfim, tem alguns degraus, né, que a gente precisa pensar com cuidado para ninguém sentir exposto, né? Mas eu acho que seria muito possível, né? Eu acho que se a gente tivesse a possibilidade de estar presencialmente, talvez a gente teria feito um outro tipo de atividade do que algo muito teórico, né? Que acaba ficando, tá, mas eu leio, eu consigo assimilar isso. Mas eu gostaria de colocar isso em prática. E aí seriam com exercícios periódicos mesmo, como a gente aprende a dirigir. Hoje, se você para pensar, como é que eu sei dirigir? Em algum momento você tinha que pensar, freio, acelerador, direção, troca de marcha, seta. Hoje isso é tão automático, né? Ou mesmo comer, né? Em algum momento você fica pensando, boca, aperte os dentes até macerar tantas vezes. Você não precisa fazer isso mais, porque isso já está fluido. E esse convite que talvez imagino que a secretaria, junto com a defensoria, traz de pensar várias temáticas, inclusive inserir, né, a mediação de conflitos, a comunicação não violenta, é uma tentativa de ir aproximando mais, né? Mas, assim, agradeço muito, Ângelo, a sua fala, né? Eu percebo que há um interesse, inclusive, em construir outras trajetórias, né, dentro da esfera profissional, até porque vocês são concursados, né? Vocês vão aposentar nessa função, a grande maioria, imagino. E como é ficar a vida inteira lidando com isso também, né? É uma situação difícil, né? Eu penso, por exemplo, no meu cotidiano, que não era tão constante quanto de vocês, o tanto que afeta, né? Viver com situações em que a gente não tem nenhuma resposta, infelizmente. Se tiver mais alguma pergunta, pessoal, a gente pode também já abrindo para as perguntas. Aqui na comunicação não violenta, a ideia era trazer um pouco, escutativa, era trazer um pouco técnicas mesmo de desenvolver escutativa, como parafrasear ou clarear, como refletir o conteúdo, né, ajudar a pessoa a entender um ponto de vista, incentivando a fala, trazer sentimentos, resumir às vezes o que a pessoa está te contando. Então, você quer dizer que naquela situação fulaninho te xingou e foi isso que te deixou com raiva? Eu resumi a história. E aí eu consigo perceber se eu estou no mesmo diapasão, se eu estou na mesma página que a pessoa, né? E longe de tirar conclusões, sempre terminar com perguntas. A escutativa ela é uma escuta curiosa porque ela se pauta pelas perguntas. Eu vi que alguém falou alguma coisinha, não sei se mais uma pergunta que querem fazer. Estou à disposição, podem me interromper se for uma pergunta. Eu estou entendendo que não. Aqui é uma imagem que traz um pouco desse papel, né? O que é escutar com atividade? É ajudar a pessoa a desemaranhar esse novelo de pensamento que está na cabeça dela. E aí, perguntas, né? A gente está falando de perguntas, então a gente pode perguntar de várias formas, né? De maneira aberta, fechada ou indireta, né? A pergunta aberta é aquela que ela tenta ampliar, né? Então, como foi que isso aconteceu?
como essa situação chegou no ponto limite? O que estava acontecendo para chegar nesse momento de tensão? E aí eu estou vendo que a Sani tá trazendo aqui, né, que já teve outras formações, né, esse é o segundo curso, né, de CNV, um foi presencial, né, isso é muito bom. Estou vendo aqui que a Lauane também trouxe um pouco do conjunto de palavras, né, cansada, feliz, bem. Essa imagem é legal para a gente poder ter uma dimensão do que vocês estão se sentindo, né, tem algumas pessoas que estão tristes, né, a exaustão, de fato, é um sentimento que acaba tirando a nossa força vital, né? E aí, se a gente vai pensando nas perguntas, quando a gente traz o porquê imediatamente ele já começa a colocar a pessoa na defensiva, né? Quando você fala, ô fulano, por que você deixou isso acontecer no seu plantão? É muito diferente quando eu falo como isso aconteceu no seu plantão. Porque quando eu falo porquê, eu já estou buscando uma responsabilidade, eu estou buscando uma culpa, eu estou buscando algo muito diferente do que a compreensão do que está acontecendo naquela situação. Então, às vezes, uma palavrinha já muda completamente a possibilidade da construção do vínculo. E aqui o que eu estou tentando trazer também, além da comunicação não violenta e escutativa, é a maneira de se vincular, de vocês se vincularem uns com os outros e se vincularem com os adolescentes. Não estou imaginando que vocês vão pegar o adolescente de mão dada e vão sair de lá e ser os melhores amigos da vida, porque nem às vezes com os colegas de trabalho a gente cria esse grau de vínculo e conexão. Mas a gente conseguir conectar com o outro de uma maneira em que eu deixe de julgar, de atribuir, de criticar e passe a tentar entender, mais do que já definir de antemão. Perguntas fechadas, elas são importantes para a gente poder delimitar um escopo, né? Então, quantas vezes os meninos estavam batendo grade? É uma pergunta que às vezes é importante saber para você entender o contexto como um todo, como o Eduardo trouxe da situação limite, né? Para a gente entender a situação limite, às vezes a gente vai precisar. Quantas vezes o agente precisou ir até a galeria e pedir para eles ficarem ir lá para entender o que estava acontecendo? Então, tem situações que a gente tem que entender a quantidade, aí são perguntas bem pontuais. Quem está acompanhando a CPI, né, da pandemia, está sendo muito comum, né? Perguntas objetivas, responda sim ou não, depoente, né? As perguntas objetivas são isso, são perguntas de sim ou não, de que você quantifica, que você estabelece um limite. Aqui eu estou querendo fechar um limite. Eu não estou querendo, como a anterior, abrir a explicação, né? Com o que aconteceu, como você lidou, né? E, por fim, a indireta é aquela que você tenta estimular a pergunta sem, de fato, perguntar. Como eu posso dizer, imagino que quando começou a acontecer o conflito lá na galeria, imagino que vocês tenham ficado muito preocupados, muito agitados, muito nervosos de que aquilo poderia tomar uma dimensão que não era o que vocês gostariam. E aí a pessoa, não, é mesmo, a gente ficou tão agitado que a gente ligou para o coordenador de segurança o tempo todo para ver se ele atendia, porque era quase meia-noite, né? Ele não estava de plantão com a gente. Então você amplia o diálogo quando você faz até uma pergunta indireta. Quando eu trago para ele o que eu imagino que ele sentiu ou como sentiu naquela situação. E escutar de maneira ativa também é um exercício que vai implicar um pouco nessas situações, de você saber como perguntar, de você estar disponível para a pessoa e de evitar sempre o julgamento. Julgamento é algo que vai trazer sempre uma ruptura, né? Aqui tem alguns aspectos que vão dizer muito mais, talvez, para um campo de uma escuta que talvez pode chegar a ser muito terapêutica, né? Que é como lidar com os silêncios, né? Que muitas vezes a gente faz uma pergunta e abre-se o silêncio. O silêncio ele pode ter vários motivos de silêncio, né? E é importante, quando a gente está se escutando de maneira ativa, saber lidar com o silêncio. Há uma ansiedade nossa em querer respostas muito imediatas, querer que as pessoas respondam aquilo que a gente precisa enquanto resposta. E às vezes não há resposta, às vezes o que há é o silêncio.
E talvez nesse momento de pandemia a gente tenha vivido alguns silêncios, né? Pensando nas mortes de pessoas queridas, pessoas próximas. Todo mundo deve conhecer algum familiar, algum amigo, alguém que tenha morrido, né? E às vezes o silêncio ele vai se traduzir também em algo que não tem o que ser feito. E suportar o silêncio, estar com a pessoa durante o silêncio, ele é importante. Então, por exemplo, um adolescente que em um dado momento conta uma experiência de abuso que ele tenha sofrido antes da medida, em casa, né? Estar com ele, a partir daquela conversa, ele ficando em silêncio, você também está com ele em silêncio, demonstra que você está ali junto com ele. Você está se colocando no lugar dele e entendendo também um pouco daquele sofrimento. Lembrando da gente não se perder nessa identificação, da gente poder ir lá, escutar ele, sentir o que ele está sentindo, mas voltar para quem eu sou. Isso é importante, para a gente também não se perder por aí, como diriam os mutantes. Então, o silêncio, ele é o mais difícil, ele é algo que talvez a psicologia é o que mais saiba lidar, né? A gente tem aversão ao silêncio. E talvez porque a televisão já nos ensinou muito que não pode ter silêncio, né? Então tem sempre alguma coisa que a cada 3 segundos vai chamar a nossa atenção. E aí um quadrinho da Mafalda, que eu gosto muito, né? Que ela faz uma pergunta. Felipe, você que já fez o primeiro ano, me conta como é a escola. Olha como o silêncio dele trouxe muita informação para a Mafalda. A ponto de ela falar, puxa vida, né? Deve ter sido assim, uma experiência muito única, pelo silêncio que ele está te contando ali. E ela chega à conclusão nem junto com ele, depois dele, porque ela permaneceu todos os outros pontos da tirinha observando a tristeza, né, a preocupação, a angústia expressa por ele. E é interessante a gente pensar nos silêncios da seguinte forma, né? Às vezes existem silêncios que é para a gente organizar o nosso pensamento. Então, por exemplo, se eu pergunto hoje para vocês, o que você precisa comprar para sua casa amanhã? Você vai falar assim, eu tenho que pensar, será que eu tenho? E você está pensando sozinho. Tenho leite em casa? Tem ovo? Tem farinha? Tem pão? Esse silêncio é que você está organizando o pensamento. E é importante deixar esse silêncio vir. Então, estamos numa situação lá de PAD, né? E vocês querem experimentar a escutativa com o adolescente, de PAD não, de CAD, né? Com o adolescente, você pode falar para ele, me conta aí como que foi aconteceu. Então, às 8 horas, o que eu quero que você comece a partir desse lugar. Às 8 horas, como é que começou? Aí o menino para e fica calado. Aí você fala, me fala! Eu quero saber o que aconteceu. E o menino fica calado. Às vezes, o que ele está calado não é porque ele não quer te contar. É porque ele está organizando o pensamento dele para contar da maneira que ele entende que é a melhor. Então, ouvir esse silêncio é importante. E é importante a gente checar também esse silêncio quando ele começar a durar muito. Fala assim, olha, eu estou percebendo que você está tendo dificuldade. O que foi? Você tá... Vamos começar então simples, me conta à vontade então, não vamos marcar horário não. Me relata como foi que a situação aconteceu. Então, esse é um tipo de silêncio que a gente tem que observar como a pessoa está organizando o pensamento, ainda mais se é algo que para ela é muito traumático, para que ela possa te falar. Mas é importante você saber se certificar e conseguir interromper esse silêncio quando ele se torna muito longo. É muito visível em situações de violência sexual, né? Quando você começa a explorar a violência sexual, imagino que vocês tenham em vários momentos ter se deparado com casos de um ou outro adolescente que viveu uma situação traumática dessa, que quando você consegue vincular e se aproximar do tema, muitas vezes o silêncio permanece, pela dificuldade da vivência. E aí a importância de você falar assim, olha, eu estou entendendo que esse assunto parece que mexe muito com você, é um assunto que te traz muitos sentimentos, né? Eu estou aqui para você no que você precisar. E aí você ainda deixa esse tempo maior de silêncio. E aí, para terminar um pouco mais, né, a gente poderia pensar aqui em diversas formas de silêncio, e eu vou me restringir a esse último, que seria o silêncio da resistência, né? Que é quando a gente está querendo apontar uma culpa, um responsável, e a pessoa se cala para não responder, né? Mas esse é um silêncio muito fácil de ser identificado, porque geralmente a pessoa está bufando, né? Calada, te olhando, com aquele olho que chega até a ficar vermelho de raiva, e você percebe que esse silêncio é uma resistência à maneira como você está se colocando enquanto sujeito, na maneira de fazer as perguntas. Então, se você observa ele, talvez é mudar um pouco o enfoque, é tentar perguntar o como, o que, o checar o sentimento,
de tentar explorar outros elementos das necessidades que estão naquela situação, ou o que eu estou trazendo de julgamento para aquele momento, que talvez esteja rompendo a comunicação. Pessoal, estou vendo aqui já nosso horário, né? Já está quase chegando 9 horas, tem 5 minutinhos aqui para poder encerrar, e eu acho que o que eu gostaria de passar para vocês foi um pouco isso. Se eu pudesse resumir, bem resumido mesmo, né? Trazer aqui para vocês, mais uma vez, né, diante do que vocês já tiveram, para quem nunca teve, esse olhar, que é um olhar acolhedor, um olhar diferente de se posicionar diante do outro, um olhar que procura não o certo e o errado, mas estar com o ser humano na sua integralidade, na sua completude, despido de preconceitos, para poder, de fato, extrair o que há de melhor de mim e do sujeito nessa possibilidade de troca, né? Lembrando que mediação, comunicação não violenta, processos restaurativos, são situações que a gente tem que respeitar muito a participação do outro, né? Quando ele fala não, eu não quero, quando está numa situação extrema, a gente tem que tomar o cuidado para não agir de maior violência, obrigando a pessoa a participar dessas situações. Mas a ideia é que a gente consiga identificar em nós mesmos e sermos refletores dessas práticas. Eu paro por aqui. Se quiserem perguntas, Eduardo, Bruna, eu vi que tem umas mãozinhas levantadas, eu vou compartilhar os slides, assim, tem muito mais coisa, podem usar como bem precisarem, e siga à disposição para que a gente possa ter novos diálogos ou conversas. Pessoal, tem alguém que tem alguma pergunta e gostaria de usar a palavra agora no finalzinho? Também vou considerar o silêncio, como o Daniel mencionou, como uma resposta. Eu só queria agradecer demais o Daniel, agradecer não só pela disponibilidade de estar aqui hoje com a gente de graça, pela boa vontade, compartilhando esse conhecimento que foi adquirido ao longo do tempo, né, que não foi conseguir criar toda essa conversa com a gente durante 2 horas, não foi alguns minutos de estudo, isso tudo foi adquirido com muito sacrifício também, com muito estudo, com muita experiência. Então, obrigada, Daniel, obrigada não só pelo dia de hoje, obrigada pela companhia em todas as inspeções que nós estivemos. Agradeço de coração em nome da Defensoria, agradeço também em nome da Secretaria, e com certeza esse nosso laço de amizade aqui vai perdurar, tenho certeza que a gente vai se encontrar ainda em muitos outros projetos. E eu só queria fazer um comentário que a comunicação não violenta depende muito do interlocutor, de quem está ouvindo, né? Eu sei que eu sou uma pessoa que tenho, assim, quem me conhece, muita gente aqui me conhece, sabe que eu tenho uma fala mansa, eu converso de forma muito calma. E, por outro lado, eu me magoo também quando alguém não conversa de forma muito calma comigo. E eu percebo que, às vezes, tem pessoas que têm uma comunicação um pouco mais agressiva, digamos assim, de falar, às vezes não se preocupar muito com o que está falando, e às vezes também não se sente tão... não fica chateado tão facilmente como eu, né? Por exemplo, fico às vezes, porque eu fico pensando, poxa, mas eu falei, não, né, tão tranquilo com essa pessoa, por que ela me respondeu dessa forma, às vezes, um pouco mais agressiva? Então, realmente, isso para mim está sendo quase uma terapia, ficar aqui, participar desses encontros. E só para encerrar, tanto o Daniel quanto a Eliana também trouxe a necessidade desse exercício diário, então foi por isso que a gente criou esse curso de forma continuada, porque isso realmente é uma coisa que a gente precisa se relembrar, né, com uma certa frequência. Então, o próximo mês, esperamos vocês, mais uma vez. Nosso próximo encontro vai ser no dia 12 de agosto, às 19 horas também. O tema é Princípios Legais do Uso da Força em Centros de Atendimento Socioeducativo. O palestrante é o Adilson José dos Santos, do Departamento de Atendimento Socioeducativo do Paraná. Tenho certeza também que será de muito grande aprendizado aqui que a gente vai ter, como está sendo todos os meses, todos os nossos encontros. No mais, obrigada a todos.
e a todas que estiveram hoje, nessa quinta-feira, aqui nessas 2 horas. O tempo todo a gente teve cerca aqui de 150 participantes, todo mundo muito atento, de forma muito ativa. Agradeço todos os servidores do socioeducativo, aos defensores e defensoras também que estão acompanhando, tanto aqui de Goiás quanto de outros estados, aos nossos colaboradores, servidores, enfim. É muita alegria mesmo, depois de um dia já puxado de trabalho, quase sextando, a gente compartilhar e aprender tanto aqui com o Daniel e com todo mundo. É assim que eu acho que é com essa comunicação, a princípio, é com a comunicação que a gente tende a melhorar nosso sistema socioeducativo. Se ninguém tiver mais nada aqui para trazer, a gente encerra por hoje. Uma boa noite, obrigada novamente, Daniel, e um abraço a todos. Boa noite, pessoal. Fico muito feliz, Bruna. E vocês são os grandes vitoriosos de estarem acompanhando esse trabalho, então levo vocês também no meu coração pelo empenho e dedicação. Eu queria agradecer também. Bom, foi muito bom. Foi obrigada.